chamando eu aí pra ir pra algum lugar aí, ó. 3 quilômetros e 400 metros, R$8. E aí, como é um pedido de mercado, eu vou demorar o quê aí? Uns 40 minutos se for rápido, 2 horas se demorar, pra ganhar R$8, parça. Entendeu? Até desligar essa porcaria aqui, né? Nós não podia estar aqui, mas a gente depende deles também, cara. Aquele motoqueiro, aquele outro ali é doido. Sua arrombada do caralho! Ele é doido, mas ele tá me ajudando. O produto mais cobiçado do mundo é o ser humano. Morou? O ser humano não é produto. É assim que eu enxergo. Eu não sou um produto, eu não sou um motoboy. Morou? Tem uma história, mano. Tem dias, cara, que eu trabalho 16 horas. Casa, aluguel, filho, conta pra pagar, porque a conta chega. Eu tenho 2 preocupações fortes na minha vida, mano. Não morrer de corona, não morrer de fome. Isso aí não mexe com você, mano? Tá ligado? Assim como gentileza gera gentileza, uma entrega leva a outra. Para os entregadores, o iFood entregou um plano de benefícios com descontos em consultas e medicamentos. Distribuiu máscaras e álcool gel e passou de 14. Eita! Que mentira, velho. Aí vai passar lá na Globo, vai passar na TV, nos jornais, em tudo, que o iFood é o top. E nós tá tudo fudido, sem gel, sem nada. E a taxa? Eu, com corona? Eu tô super de boa. Se for pra pegar, pegamos. Sim, eu tô com máscara, álcool em gel aqui, ó. Isoforme, eu passo toda hora na mão. Eu não tô usando não. Eu sou motoboy, né? A gente não tem muito medo de morrer, né? Como diz aí. É lógico que não tem. Você não teria de pegar aí, né? É lógico. Amigo, o cara aqui ia falar que não tem, morrer com a doença. Álcool gel não tem, máscara não tem. Nem pra comprar, tem que tirar distribuindo. Tá do nada que eu saiba. Porque eu já sei que se prevenir, né, fia? Eu trago minha máscara e meu álcool na minha casa. O Brasil tem uma fábrica de pessoas que estão precisando, mano. Os aplicativos sabem disso. Morou? Toda essa série de entrevistas que está saindo comigo aí foi porque a Uber me bloqueou no dia do meu aniversário, porque minha moto quebrou. Eu informei a Uber que eu não poderia me mexer no momento e ao cliente. No outro dia eu fui bloqueado. Minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar. É o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. Aí eu fui lá na porta da Globo tentar trocar uma ideia lá para ver se o pessoal me ajudava. O segurança perguntou se eu tinha alguma coisa para entregar. Eu falei que não, tinha uma denúncia para fazer. Os caras falaram, denúncia agora não. Se você tiver comida, firmeza, mas denúncia agora não. Eu falei, firmeza, mano. Queria ser enxergado como um cara foda, mano. Tá indo comprar um remédio pro idoso ali, mano, porque o idoso não pode sair. Demorou, o motoboy vai lá. Nada, mano, vou comprar passadinha de cachorro, cara. Ela não tá confortável com esse sapato. Tenho vontade de ver minha filha crescer bem, assim, tá ligado? Um dia ver ela poder ir pra uma faculdade fodida do mundo, assim. Harvard, Yale, Sorbonne, alguma coisa do tipo, tá ligado? Como todo pai, né, mano? Todo pai quer isso pro filho, né, mano? Que eu puder me desmembrar, me desmontar pra fazer ela feliz, vai ser feito. Quando eu comecei, eu não conhecia ninguém, hoje eu conheço bastante gente. E sempre tem aquele mais fechado, mais engraçado. Eu faço parte daquele mais engraçado, que eu faço piada com tudo, sempre dou risada. Mas a gente sempre ajuda um ao outro lá. Qualquer dúvida, se tiver a carga vontade estiver muito pesada, a gente também ajuda eles. Aí a gente fala, você é mó Zé, você não consegue nem levar o negócio, mano. Você tá de brincadeira, hein? Tá de brincar? Sério mesmo? Camisinha, velho. 2 horas da manhã. Vai ter que levar, né? Fazer o quê? Tá na rua, a gente tá a trabalho. Não é uma coisa que acontece todos os dias, né? A gente não tá acostumado a isso, mas... Aí tem clientes que acham que a gente tá com a carreta, porque tem pedido que tem que levar 10 kg de ração, mano. Como que a gente vai levar 10 kg de ração na bag? Não tem como. É mais fácil quebrar. Se quebrar, não tem que dar outra pra gente. A minha, por exemplo, ela já tá quebrada por dentro.
Eu tô começando a ficar um pouquinho mais esperto. Eu acho que eu tenho que começar a falar de números, assim, sabe? Eu queria perguntar pro governo, tipo, quanto que custa um acidente no SUS de um motoboy? Se esse motoboy trabalha o dia inteiro com fome, carregando comida, que deve ser uma tática de tortura no Oriente Médio, em Guantánamo, você deixar o prisioneiro com fome e um prato de comida na frente dele. Então, se o motoboy, o entregador, ele trabalha com fome, carregando comida, Aqui não vai arrumar nada. como que tá a sanidade mental desse cara, cara? Né, mano? O que nós tá pisando não é na bag, o que nós tá pisando é na marca desses filha da puta aí, pô. Mas só de nós tá virando de cabeça pra baixo já significa que eles não valem nada. Com licença. Aí, ó. Foi bloqueado sem nem ter o porquê, né? Eles não dão uma explicação. Todos os motociclistas que estão aqui estão desamparados. Gel, sem máscara, sem nenhum... As empresas não estão ajudando em relação a nada disso, a prevenção dos motoqueiros. Pô, cara, não, porque eu dei uma estudada sobre isso, eu acho que coronavírus também não é essa loucura toda, né? Estuda algumas coisas que aparecem na televisão ou em jornais. Não é tudo isso, vamos se dizer assim, pra que o cara pega uma gripe, um pouco mais saudável, pega uma gripe. Mas, pô, a gente tem medo sim disso se alastrar. Eu acho que dia 31 que eu fiz o exame, né? Deu positivo. Eu tava com coronavírus, né? Inclusive minha filhinha também, ela pegou. Ela teve os sintomas também, né? Os lábios dela roxos, os dedinhos também, a ponta dos dedos bem roxa. E ela com febre, né? Bastante febre também. Chegou no posto lá, o pessoal isolou o corredor lá tudo. Foi um reboliço danado lá no posto de saúde. E eu não podendo ir, porque eu ficar em casa isolado, eu não pude ir junto com ela. Mandei um e-mail e falando, né? Falei, ó, eu fui contaminado, aí mandei para eles o resultado do exame. E simplesmente, depois de 1 hora, 2 horinhas, eu tentei entrar no aplicativo, já estava bloqueado e pronto. Tenho plena certeza que eles não avisaram nenhum cliente que eu estava contaminado, né? Eles tiveram contato comigo. Então, tem muito motoboy contaminado aí e nem sabe que tá. Eu acho que tá tendo mais trabalho, não tá tendo mais dinheiro, certo? Eu mesmo fiz R$30 hoje, mano. Nós tá dentro da quarentena, dentro do problema. Eu fiz R$30, irmão. Entendeu? Era pra ser 300. Você cai, a moto quebra ali, você machuca a perna, você dá um jeito de continuar trabalhando, porque você vai encostar como? Você dá um jeito ali, você remenda a moto, você se remenda e continua trabalhando. Foi a primeira cirurgia onde eles colocaram o fixador, né? Tem 4 pontos, 2 aqui e 2 aqui embaixo. Aqui foi pra poder recuperar o osso e desse lado aqui foi pra eles poder reconstruir. Eles fizeram a reconstrução do osso. Tá bonitão, tá desenhando. A equipe da Uber tinha pedido o número do meu contato pra poder falar comigo, né? E até agora nada. Não, aí lá vai eu pra porta do hospital e eu tenho bronquite, né? Eu não posso. Aí lá vai eu, socorreu bonitinho, né? Eu falei, não sai, mas essa hora. Mas é teimoso. A minha sogra é uma segunda mãe pra mim. Eu gosto dela pra caralho, ela é demais. O pessoal fala que sogra é chata pra porra, mas essa daí não, ela é um destaque na minha vida. Mandei um e-mail no dia que eu me acidentei, só vou responder uma semana depois. Mas também teve esses feriados também, né? Difícil, é sempre assim. Todos os aplicativos. Tira a mão, Daniel. Aqui, ó. Mas não pode, isso aí faz parte também. Quer que eu ponha álcool aí e ponha fogo? Então pronto. Passa aí, os dedos. Devagar. Esse. Vai, conchinha. Aqui não dá, aí não dá, não. Dá. Tá vendo? Como é que dá? Tem
muita gente falando assim, isso aí é escravidão, isso aí é escravidão. Eu gosto de usar as palavras certas. A gente vai, ó, é isso aqui, ó. Se eu amanhã desligar o aplicativo, ninguém vai sair com capa atrás, cachorro, me procurar no meio do mato, morou? Pode trazer eu de volta pra fazenda, hein? Uma gripezinha ou resfriadinho. Então o bagulho não é escravidão. O barato é um encurralamento, mano. O Brasil bateu recorde de mortes pela Covid-19 pelo segundo dia seguido. Você é encurralado, mano. O Zico se curou. E os motoqueiros agora? Vai contaminar todo mundo de novo? A sociedade vai fazer isso com eles. No momento que ele tá servindo a sociedade, tá na linha de frente, ele é o herói. Todas as pessoas que tivessem o coronavírus... No momento que ele tiver aí 90% contaminados, vão virar vilão. Montar um campo de concentração. O fascismo é quando um poder maior, ele passa por cima de um poder menor. Eu acredito que a gente é um poder menor. E que se a gente se organizar da forma certa, a gente pode vir no futuro ser um poder maior. Políticos me ligaram falando, você quer ser pré-candidato a vereador? Assim, eu nem conheço vocês, nem sei a história de vocês, eu vou... Entendeu, mano? Um monte de pessoa que olha no meu olho, irmão. Acabei de sair de uma favela que as pessoas estavam olhando no meu olho. Eu vou virar político pra me afastar das pessoas? Agora? Não, assim não, mano. Eu não sei se é hora de subir no palanque, eu acho que é hora de subir no caixote. É isso aí. Começou com vocês, depois veio eu, depois veio ele. A gente precisa de vocês, companheiro. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós precisamos de vocês. É aquela história, né? Tem que rir pra não chorar, né? Você tá com uma dívida de moto, o aplicativo te bloqueou e você tá com... Você foi pra matar uma dívida da sua vida. Você fez uma dívida pra matar outra dívida. É assim que funciona, né? Capitalismo. E aí, quando você menos espera, o aplicativo te bloqueia e você tá com duas dívidas. Os aplicativos é isso. Parece um balde de água que vai apagar o incêndio da sua casa quando você vai ver a gasolina. É pra atacar mais fogo. Fala aí, galera. Aqui é o Leandro. Aquele amigo que sofreu um acidente aí esses dias aí, aqui na 22 de novembro. Vem convocar todo mundo, parceiro, dia 1º. Lá na Estação das Barcas às 9 horas. Dia 1º. Vamos cair junto, sabe de quê? A parada é o seguinte, meu irmão. Hoje eles caem... Lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, eles pararam por uns 4 dias, lá travou geral, e aí isso foi tomando conta do Brasil, porque acredito que a insatisfação, acredito não, por a gente estar aqui, a insatisfação não era só no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em Campinas, é em todos os lugares. Nós queremos trabalhar de segunda a sexta, sábado a gente escolhe se a gente quiser ir. Nem na comunidade, na pizzaria onde eu trabalhava, a gente ganha R$3 numa entrega. Mas tá na linha de frente, velho. Tem gente que dorme na rua pra não ser bloqueado. Que vergonha, mano. A pandemia mata, isso é fato, é óbvio, mas antes dela nós já estávamos morrendo, nela estamos morrendo mais e depois dela nós vamos continuar a morrer. Eu não estou culpando você, não me entenda mal, eu estou culpando o caminho e questionando se esse caminho ele é justo para todo mundo. E se ele não for justo, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Para alguns setores, a crise se tornou oportunidade de prestar um serviço à sociedade brasileira e também de ganhar dinheiro. Muito dinheiro traz dois lados, né? O bom e o ruim. Você tá no iFood, você tá com fome. Gente, você tá com fome, você é um bicho diferente. Eu diria que a gente não tem impacto no aspecto psicológico dos entregadores. No iFood não tem emprego, você tem trabalho. Gente, meritocracia super importante. O difícil não é matar um leão por dia, isso todo mundo consegue fazer. O difícil é desviar das antas.